Vamos agora aqui fazer a transição de tela para a gente iniciar propriamente dita a explanação do nosso conteúdo. E logo na sequência, dentro de 4 segundinhos eu volto para a gente poder ministrar esse assunto aí, tá bom? Guarda aí, 4 segundos eu estou de volta. Pronto, olha eu aqui de volta, né? Aqui no cantinho, para apresentar a nossa aula, tá? Essa daqui, galera, é exatamente a imagem que nós vamos trabalhar neste dia de hoje, tá bom? Eu vou dar um zoom, acredito que a gente não vai conseguir ver todo esse material hoje, tá? Ele é um resumo praticamente de todo o capítulo do livro. Então ele foi organizado para que a gente pudesse utilizar mais ou menos 2 aulas. Se a gente conseguir fechar tudo, ótimo. Se a gente não conseguir, não tem problema, porque já foi planejado realmente para 2 aulas, tá bom? Mas geralmente a conversa flui bem e a gente acaba usando apenas uma, tá bom? Então vamos lá, vou só fazer aqui a ampliação da imagem, para que vocês possam acompanhar com mais clareza, tá? E aí, como vocês podem perceber, né? A nossa aula ela vai falar sobre a cartografia, tá? Alex, o que é a cartografia? A cartografia ela é uma parte da geografia, podemos dizer assim, ela é um ramo da geografia que é responsável particularmente em fazer as representações que nós trabalhamos, né? Que seria aí basicamente os mapas. Mas às vezes quando a gente fala de representação, a gente não pode limitar apenas aos mapas, vocês verão isso em conteúdos futuros. Existem também outros tipos de representação, como por exemplo as cartas, tá? Mas isso fica para uma conversa de futuro. Por enquanto, o que a gente precisa entender aqui, ó, é que a cartografia, ela é essa parte da geografia responsável em fornecer subsídios, né? Ela fornece subsídios. Deixa eu colocar aqui a canetinha na cor amarela, tá? Alex, o que é um subsídio? Subsídio, ela dá condições, né? Como se fosse um apoio. Ela quem fornece alguma informação para análise, interpretação de mapas e documentos cartográficos utilizados não só pela geografia. É importante também que a gente destaque nesse sentido, né? Apesar da cartografia ela ser uma parte da geografia, mas ela não trabalha apenas ou exclusivamente para a geografia. Existem outras disciplinas ou outras áreas do conhecimento que também usufruem, né, das informações produzidas pela cartografia, tá? Ela representa graficamente uma área, que seria basicamente um mapa, como a gente conhece, tá? Ou uma superfície plana. Ela é o estudo que atua na concepção, na produção, na divulgação e ainda na representação e todo o processo de elaboração dos mapas. Então, o que eu quero deixar aqui bem claro inicialmente, galera, é que a cartografia ela é responsável pelo todo. Então, ela vai desde o início, desde a parte da coleta de informações, até a elaboração e, consequentemente, a criação daquela representação de uma área. Então, a cartografia ela vai desde o início, meio e fim dessas representações, né? Como eu falei, tanto de mapas como também de outros tipos de representações cartográficas, tá bom? E, claro, apesar de ser um ramo, uma extensão da geografia, ela basicamente não trabalha exclusivamente para a geografia. Outras disciplinas, outras áreas do conhecimento também usufruem, tá? Também usufruem da cartografia, né? Como basicamente aí um material de produção, tá bom? Para a gente começar essa história, galera, nós vamos falar sobre os movimentos que o nosso planeta executa, tá? O nosso planeta, ele executa vários movimentos. Porém, a gente conhece basicamente 2 movimentos. Eles são mais comuns. Por quê? Porque esses movimentos eles são mais perceptíveis por nós aqui na superfície terrestre, tá? Ou seja, nós temos aí como movimentos mais conhecidos, né, executados pelo nosso planeta, o movimento de rotação,
e o movimento de translação. Esses são os mais conhecidos, né? Por quê? No caso do de rotação, é ele quem nos passa, né, essa ideia de alternância entre dia e noite. Então a gente sabe que o nosso planeta executa esse movimento porque há essa alternância entre dia e noite. E o movimento de translação, ele também é perceptível por nós aqui na superfície, porque é ele o responsável em alternar as estações do ano, tá bom? Então é basicamente esses dois movimentos os mais conhecidos. Porém, o nosso planeta não executa apenas eles. Existem vários outros movimentos que são pouco perceptíveis por nós. Mas eu vou dar um dos exemplos aqui que talvez vocês já devem ter observado. Percebam que ao longo do ano, o Sol ele muda um pouco a direção onde ele nasce e onde ele se põe. Então tem épocas do ano em que o Sol ele se põe mais à direita e tem épocas que ele se põe mais à esquerda. Então vai ter épocas do ano que na sua casa esses raios solares eles vão incidir, né, em uma posição e com o passar do ano essa incidência ocorre em uma outra posição. Tá? Então tem época do ano que a tua casa daquele lado recebe Sol e tem épocas que não. Também são movimentos executados pelo planeta. Mas vamos focar nesses dois aqui de início, tá? Começando pelo movimento de rotação. O movimento de rotação, galera, é aquele movimento que a gente sabe, né? Acredito que a gente lembra, estudamos lá no Fundamental, que é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, né? É um movimento em torno do seu próprio eixo. É um movimento em torno de si mesmo, como o texto aí destaca. O que talvez vocês ainda não tivessem sido informados é que ele não dura exatamente 24 horas, né? Ele só dura praticamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse é o tempo aproximadamente que a Terra leva para dar um giro em torno dela mesma, tá? Então a gente ainda fica devendo aí algo em torno de 4 minutos para fechar 24 horas. Alex, então por que contamos 24 horas? Como uma forma de organização, né, galera? Fica mais fácil da gente organizar esse tempo a cada 24 horas, arredondar, do que a gente está usando assim quebrado. Seria mais complicado de fazer, tá bom? Já o movimento de translação é aquele movimento que a Terra executa em torno do Sol. Tá? Esse movimento também diferente do que a gente pensava, né? Ele não dura 365 dias exatamente. Ele ultrapassa esse tempo, tá? Ele ultrapassa aí basicamente 6 horas, tá? Então é um movimento que a Terra vai executar em torno do Sol e que dura 1 ano e 6 horas, perdão, 365 dias e 6 horas, tá? Esse movimento, né, diferente do movimento de rotação, é ele quem vai determinar a mudança de estações do ano. Tá? É por isso que nós temos a primavera, o outono, o inverno, o verão. Tá? É exatamente por conta do movimento de translação. Aí existem algumas outras informações que a gente precisa destacar aqui. Vamos lá começar pelo de rotação. Ó. No movimento de rotação, galera, uma das coisas que vocês precisam destacar é que esse movimento ele acontece da esquerda para a direita, tá? Então, quando nós formos dividir o nosso planeta, né, em hemisférios e meridianos, que será uma conversa dos próximos conteúdos que a gente vai estudar, a gente vai ver que quando analisamos esse movimento de rotação, existe uma linha que nós chamamos de meridiano de Greenwich, tá? Que ela divide o nosso planeta em leste e oeste. O oeste ficando à esquerda, como vocês podem observar aí na imagem, e o leste ficando à direita. Como o Sol ele se encontra à direita do nosso planeta, como está aqui na figura, né? Essa parte leste é a parte que primeiramente será iluminada. Então nós dizemos que todas as áreas que estão a leste do meridiano principal,
elas possuem horas adiantadas. E todo o território que fica à esquerda do meridiano principal, eles possuem horas atrasadas. Isso aqui a gente ainda vai destacar mais no futuro, tá? Aqui é só para que vocês entendam esse movimento de rotação, tá? Então, esse movimento, ele se dá, ó, da esquerda para a direita. Como vocês podem ver nessa setinha aqui, ó. Percebam, né, que a setinha ela aponta exatamente esse tipo de movimento. Então, o movimento de rotação, ele se dá da nossa esquerda para a nossa direita. Ou seja, do oeste para o leste, tá? Isso aqui é importante de vocês compreenderem, porque quando a gente chegar na parte de fuso horários, essa informação ela será sempre muito utilizada e aí a gente precisa ter essa consciência bem fechada em cima desse movimento, tá bom? Então, o movimento de rotação, para fechar, é um movimento que a Terra executa em torno dela mesma e é um movimento que dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos aproximadamente. Então, não é 24 horas fechado. A gente fecha as 24 horas para que a organização seja mais, digamos assim, fácil, né, de ser contabilizada, tá bom? E nesse movimento, a Terra ela gira sempre da esquerda para a direita. É exatamente por isso que a galera que está a leste tem horas adiantadas e o pessoal a oeste, que é o nosso caso, tem horas atrasadas. Mas nós iremos conversar mais sobre essa questão de horários mais na frente. Por enquanto, não. Só quero que você guarde a informação que o movimento de rotação acontece da esquerda para a direita, de oeste para leste, tá bom? Em relação ao movimento de translação, como a gente também já havia conversado, é um movimento em torno do Sol. Ele dura um pouco mais de um ano, ele dura 365 dias mais 6 horas, tá? E é um movimento que dá início às estações do ano, que também nós vamos ver logo aqui na sequência como que funciona essas estações do ano, tá bom? Então vamos lá, descendo aqui um pouco a imagem, o que é que nós temos agora de destacar? Galera, esse movimento de translação, né, a gente viu que ele tem 6 horas a mais do que a gente contabiliza, tá? Vai ser exatamente essas 6 horas a mais que a gente tem aqui no movimento de translação que vai dar a cada 4 anos a formação do ano bissexto, tá bom? Então o ano bissexto ele é exatamente o ano em que nós pagamos essas 6 horas. Alex, como assim? Ó, a cada 4 anos a gente vai ter o 29 de fevereiro, tá? Que é exatamente a soma dessas horas aqui que nós não contabilizamos, ó. Okay? Então você tem 6 horas do primeiro ano, mais 6 horas do segundo ano, mais 6 horas do terceiro ano, mais as 6 horas do ano bissexto. Se você somar ou multiplicar 6 vezes 4, você terá 24. 24 horas, que é igual a um dia, tá certo? Então, é exatamente por isso que a cada 4 anos a gente tem o famoso ano bissexto. Quando você ouvir falar em ano bissexto, nada mais é do que o ano em que nós teremos o 29 de abril. Nos outros anos, a gente tem o abril apenas até o dia 28, que é o que acontece aí nesse ano, né? A gente tem só até o dia 28, tá? Acho que é só no próximo ano que a gente tem o bissexto. Oi? Alguém falou? É fevereiro. Não é fevereiro? Não entendi. Você tinha falado abril. Ah, perdão, desculpa. É porque eu acho que abril é o meu aniversário, aí eu acabo confundindo. Perdão, tá? É fevereiro. A cada 4 anos, fevereiro, é que nós teremos o 29, tá bom? E é porque é exatamente o 29 de abril que é meu aniversário. Aí é por isso que eu confundi. Desculpa aí, galera. Valeu. Tá certo? Aí tem uma coisinha, galera, só em termos de informação também, né? Que o pessoal diz assim, professor, então quem nasce no dia 29 de fevereiro só completa ano a cada 4 anos? É claro que não, tá bom?
existe uma regra para essa galera que nasce nesse dia. Quando vai lá no cartório fazer o registro, né? Se a criatura tiver nascido pela manhã, ela será registrada no dia 28 de fevereiro. Se ela tiver Professor, nascido com à licença. tarde... Oi? Tem um menino no grupo pedindo para você aceitar ele. Ah, deixa eu sair aqui, peraí. Eita, velho, ele chegou tarde, hein? Peraí, só um minuto. Pronto, tá aceito. Gabriel chega cedo, Gabriel. Pois vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui para ver se a gente consegue terminar isso aqui. Bem, então como eu ia dizendo, se a criatura nascer pela manhã, ela vai ser registrada no dia 28 de fevereiro. Se ela nascer na parte da tarde, aí o cartório registra no dia 1º de março. Porém, se o pai ou a mãe pedir uma data ou outra, o cartório também atenderá. Mas se o pai e a mãe não souber dessa informação, automaticamente o registro será dessa forma. Então a criatura ela não vai completar ano a cada 4 anos, tá? Isso aí é lenda, né? Ela completa sim anualmente, porque o registro dela será ou 28 ou no dia 1º de março, tá bom? Então esse é o ano bissexto. Espero que vocês tenham compreendido aí como que funciona, tá? Um outro movimento, galera, que também a gente precisa compreender é o que nós chamamos de afélio e periélio, tá? Professor, o que são esses nomes tão estranhos? Afélio é quando o Sol, na verdade a Terra, o nosso planeta, ela fica um pouco distante do Sol, tá? Durante o movimento de translação, ela não funciona como essa imagenzinha aqui que vocês estão vendo, ó. Sempre respeitando a mesma distância. Não. Ela funciona nesse sentido, porque ele é um movimento elíptico, tá? Então tem momentos que a Terra, como acontece bem aqui, ó, ela vai estar mais próxima do Sol e tem momentos em que ela estará mais distante, tá? Então no momento em que a Terra estiver mais afastada, nós iremos dizer que ela se encontra no movimento de afélio, tá? Ela está mais distante em relação ao Sol. E quando ela se encontra mais próximo do Sol, nós dizemos que ela está em um movimento de periélio. Então, periélio é mais próximo e afélio é mais distante. Por que desses nomes estranhos? Porque eles vêm do latim, que significa exatamente afélio, distância, e peri, de próximo, né? Hélio, que faz referência ao Sol. Tá bom? Então, no geral, esses são os movimentos que vocês precisam lembrar, tá, galera? Para que a gente possa... Estou só procurando aqui minha canetinha. Pronto. Então, esses são os movimentos que vocês precisam lembrar para entender aí, né, outros estudos que nós faremos no futuro, tá bom? O movimento de rotação, que como eu já falava, é um movimento que a Terra gira em torno dela mesma, dura um pouco menos de 24 horas e a Terra gira sempre da esquerda para a direita, ou seja, do oeste para o leste. O movimento de translação é aquele que ela faz o giro completo em torno do Sol, dura 6 horas a mais do que o que a gente contabiliza, né, do que os 365 dias, tá? E aí essas 6 horas a mais a gente paga no ano bissexto. A gente soma esses 4 anos, no caso 6 horas, que vai dar exatamente 24 horas, e aí a gente cria o 29 de fevereiro, a cada 4 anos, no ano bissexto. E durante o movimento de translação, há momentos em que o Sol, a Terra está mais próxima do Sol, e aí nós dizemos que a Terra está em um movimento de periélio, e em momentos em que ela está mais distante, que aí nós vamos nos referir ao movimento de afélio, tá bom? Para a gente terminar o conteúdo de hoje, eu vou querer conversar com vocês só mais essa imagem aqui. A da Rosa dos Ventos, a gente vê na próxima semana, porque ela precisa ser realmente mais cuidadosa, tá? Então vamos lá. Aqui, galera,
é exatamente o resultado do movimento de translação, né? Como eu disse anteriormente, o movimento que a Terra executa em torno do Sol, tá? Completado aí 1 ano mais 6 horas, tá bom? Então aqui o que é que a gente tem que analisar? Nesse movimento, a Terra, na verdade, nós teremos ao longo de 1 ano 2 datas que marcam exatamente o início e o fim dessas estações do ano, tá bom? Então, nós temos essas datas, né, a denominação de solstício. Então, nós temos 2 solstícios ao longo do ano e nós temos 2 equinócios ao longo do ano, tá bom? Então, o que é um solstício? São 2 datas durante um ano que marca a maior diferença de horários entre o dia e a noite. E toda vez que vocês ouvirem falar em solstício, será o início ou o fim, né, das estações do verão e do inverno. Então, solstício faz uma referência direta a verão e inverno. E ele marca exatamente as 2 datas em que nós teremos a maior diferença de horários entre o dia e a noite, tá? O que é um equinócio? Aí eu volto já explico tudo junto. São também 2 datas do ano em que o dia e a noite vão apresentar exatamente a mesma duração. Então, o solstício, eles apresentam a maior diferença de horários e equinócio, eles apresentam a mesma duração. E quando vocês ouvirem falar em equinócio, será o início da primavera ou do outono, tá bom? Então é assim que a gente vai precisar lembrar. Então vamos lá aqui para a nossa conversinha para entender melhor essa história aqui que o Alex contou. Ó. Galera, primeiro, observem que tem épocas, né, para quem acorda cedo, por exemplo, que você acorda às 5h30 da manhã e já está tudo claro. Mas tem épocas que ainda está tudo escuro. Tem épocas que 6 horas da tarde ainda está tudo claro. Mas tem épocas que 5h30 da tarde já está tudo escuro. Então, o que é que a gente tem que entender? Que ao longo do ano, o dia e a noite, eles não têm essa divisão de relógio de 12 horas para cada. Não acontece assim. A maior parte do ano, ou nós temos dias mais longos, ou nós temos noites mais longas, tá? Então, geralmente no verão, os dias eles são mais longos. E no inverno, as noites são mais longas, tá bom? Então, esse é o normal. Não é como no relógio, 12 horas para cada, não é. Nós temos momentos em que o dia é mais longo e que a noite é mais longa. É por isso que a gente observa isso no dia a dia. Tem dia que amanhece mais cedo, mas tem dia que amanhece mais tarde. Tem dia que anoitece mais cedo e tem dias em que anoitece mais tarde, porque existe essa diferença. No caso do solstício, ele será 2 datas em que essa diferença ela será mais visível, tá? Ela será mais longa. E quando que acontece isso? Acontece aqui, tá? No mês de junho, e depois acontece nesse outro círculo, no mês de dezembro. Então são os 2 meses do ano em que nós teremos solstício. No mês de junho, nós teremos um solstício e no mês de dezembro nós teremos um outro solstício. Já o equinócio é exatamente as únicas datas do ano, as 2 únicas datas do ano, em que o dia terá a mesma duração que a noite. Aí sim, eles terão durações iguais, exatamente iguais. E quando que isso acontece? Acontece o primeiro equinócio, né? No mês de março, aqui, e o segundo equinócio no mês de setembro, tá? E aí o que foi que eu disse, ó? Durante os solstícios, aí vamos só dividir aqui a Terra, ó, em norte e sul, para ficar fácil da gente perceber isso aqui, tá bom? Pronto, estamos dividindo ela aqui em norte e sul. Ó. Então, os solstícios, nesse mês de junho, ó, ele vai marcar o início do verão, para quem está no hemisfério norte, acima da linha do Equador, e ele vai marcar o inverno para o pessoal que está no sul, que é o nosso caso.
Lá em dezembro vai inverter. O pessoal do norte será inverno e a gente aqui no sul será verão. No caso dos equinócios, tá? A gente tem no norte, no mês de março, o início da primavera e no sul, que é o nosso caso, o início do outono. Quando for em setembro, a gente inverte. No norte será o outono e no sul será a primavera. E aí talvez alguém bem observador deve ter pensado assim: professor, mas nós não estamos no inverno? Acreditem, não, tá? Na verdade, no hemisfério sul e nos países de clima tropical, como é o caso do nosso país, o nosso inverno ele não é chuvoso. O que é chuvoso é o nosso verão. Vocês irão aprender no futuro que os climas tropicais, eles só têm 2 estações do ano, inverno e verão. Então nós não conseguimos perceber a primavera e o outono, tá? Então o nosso verão se torna chuvoso e o nosso inverno se torna seco. Ah, professor, mas por que que o pai e a mãe diz, meu avô diz, que agora começou o inverno? Na verdade é um equívoco, tá, galera? É uma informação assim que a gente tem dos antigos, mas que basicamente não se aplica na prática. Na verdade, se a gente tivesse as 4 estações do ano, estaria iniciando o outono. Mas como nós não temos essas estações bem definidas, nós estamos ainda no verão. Então, como vocês podem observar aqui, ó, o nosso verão ele começa no mês de dezembro. E aí ele vai. Aqui ele deveria mudar. Mas como para a gente não muda, ele continua seguindo. E aí ele vai exatamente até essa outra bolinha aqui, ó. Tá certo? Ele vai até essa outra bolinha aqui. Espera aí que eu chego já lá. Pronto, ele vai até aqui, ó. Então o nosso verão ele dura 6 meses. E aí quando chega nessa outra bolinha, aí inverte. Aí começa o nosso inverno. E aí o nosso inverno vai. Aqui ele deveria mudar, mas ele não muda porque nós não temos primavera e outono. E aí ele vai continuar até dezembro, onde ele muda de novo, entendeu? Então nós temos 6 meses de verão, que é exatamente esse período de chuva que a gente tem, né? Geralmente do final de dezembro até o finalzinho de maio ainda tem alguma chuva para nós. E aí o nosso inverno vai exatamente de junho até o finalzinho de dezembro, que é o momento em que não chove, tá bom? Então, na prática, é assim que funcionam as estações do ano para os países de clima tropical. A gente não tem, cara, eu perco muito essa caneta, pronto. A gente não tem, na prática, nem essa bolinha, que seriam os equinócios, tá certo? Nós só temos essas duas aqui. Isso para os climas tropicais. Os países que estão no sul, que não é de clima tropical, eles conseguem ver a primavera e o outono. Isso aqui só se aplica para países tropicais, que é o nosso caso, tá bom? Então esse era o nosso material de hoje, que a gente tinha que conversar. Como eu disse para vocês, não deu tempo, né? Ver essa parte sobre a Rosa dos Ventos, mas de boa, já era previsto. A gente conversa sobre ela na próxima aula. Eu espero aí que vocês tenham conseguido entender pelo menos essas 2 falas que eu fiz aí, né? Sobre os movimentos, sobre o que é a cartografia e sobre os movimentos de rotação e de translação, tá certo? Tá bom, galera? Então eu vou fazer agora aqui a transição para outra tela e é o momento aí que, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, a gente pode conversar sobre isso, tá bom?